Bom, pessoal, vamos continuar aí na aula número 2, né? A função quadrática, a função também conhecida como do segundo grau, né? Ou polinomial do segundo grau. Ela tem o x ao quadrado e o a. Você já aprendeu um pouco sobre o a. Se o a é maior que zero, parábola de concavidade voltada para cima. Se o a é menor que zero, negativo, atraído do x ao quadrado, a parábola tem concavidade voltada para baixo, tá? E depois vamos aprender um pouquinho mais sobre o B e o C. O B é para a parábola deslocar para a direita ou para a esquerda, tá? Tem uma relação de movimento horizontal. E a letra C tem um movimento para cima ou para baixo, tá? A gente vai aprender um pouco mais sobre isso. Então vamos lá. Analisando algumas características pelo gráfico, tá? Faça uma boa leitura e interpretação dos pontos da parábola, né? A gente vai ver esses pontos. E depois completa a tabela das coordenadas do ponto, tá? Então vamos ver o que está pedindo certinho então. Então vou ler esses pontos. Esse ponto, o x é menos 3 e o y, né, é 8. Então menos 3 com 8. Eu formei o parzinho menos 3 e 8. Esse outro ponto, menos 2, tá aqui, e a altura dele é 3. Então é o parzinho, menos 2 e 3. Então é fácil de localizar isso. Esse ponto está no x, menos 1, tá aqui, e a altura dele é 0. Então é menos 1 e 0. Professor, o que você está achando aqui? As coordenadas, ó, o plural, são duas, o x e o y, tá? O x e o y. O 0 tem a imagem? Tem. O 0 está aqui e a imagem está no menos 1. Esse é famoso, depois eu falo sobre ele. 0 e menos 1. Esse ponto aqui, ó, é famoso, tá? Esse ponto aqui. Esse outro, o x está no 1 e a altura 0. Então é o parzinho 1, 0. Também é um outro valor importante da parábola. Esse ponto, olha para baixo, 2, está aqui. Altura, 3. Está aqui, formou o par 2, 3. E o último parceiro do 3, esse ponto aqui, ó, para baixo eu vejo o 3, tá aqui, x, e na altura o 8. Então é o 3 e o 8, tá? Se eu começar a falar muitas palavras, vocês vão começar a confundir muito, mas os valores do x são chamados de abscissas, tá? É do eixo x, abscissas, esses números aqui. É o domínio da situação, é a variável x, tá? E para cada x existe uma imagem chamada y. Então tem a imagem y. Então, por exemplo, a imagem do menos 3 é 8, verdade, ó, menos 3, imagem 8. O 3 também, o 3 tem imagem 8. O 2, domínio 2, chama domínio, tem imagem 3, tá? O 0 tem imagem menos 1, tá? Então vamos rapidinho para as perguntas. Determine para essa mesma parábola, tá, a concavidade dela. Dá para ver que a boca está voltada para, vamos abreviar, para cima. Como é que eu sei que está para cima se eu não tivesse desenho? É só olhar na função, vocês vão descobrir que o A é maior que 0, tá? Chamado de positivo. O A atraído do x ao quadrado é positivo. O vértice, que seria o vértice? É o ponto mais baixo dessa parábola. Vem, 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 vem. É o ponto mais baixo, depois já sobe de volta. Então, esse ponto, né, tem coordenadas. O x é 0 e a altura dele é menos 1. Então, não coloque menos 1 e 0. Menos 1 e 0 seria esse aqui. Esse aqui que é o vértice, tá? Vou até colocar o V de vértice. Tá? Menos 1 para o y e 0 para o x, nessa ordem, tá certo? São chamadas de coordenadas. Ele também é conhecido, nesse caso, na parábola de boca para baixo, de ponto mínimo, tá? É o ponto mínimo, tá? As raízes também são famosas, é o famoso x' e o x duas linhas. Eu nem preciso da báscula. Se eu tiver a parábola, eu não preciso da báscula. Por quê? Raiz é onde toca o eixo x. Tocou no 1 e tocou no menos 1. Então, em ordem crescente, menos 1 é raiz e mais 1 também é raiz, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui é uma parábola de concavidade voltada para cima. O ponto mínimo mais baixo é o vértice, 0 e menos 1. Toca no menos 1 e toca no 1. São chamados de raiz, tá? Bom, e a função?
Como é que eu vou achar a função? Então, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Um número que anula o menos 1, ele anula o mais 1. Então, eu vou pôr mais 1 aqui. E o mais 1 é anulado pelo menos 1, tá? Então, eu tenho essa formação aqui, tá? Como a parábola está de boca para cima, aqui atrás é positivo. Se eu distribuir aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado, tá? Eu já tenho aqui atrás do x ao quadrado o a, o coeficiente a, 1. Menos 1x, aqui, ó, 1 vezes x mais 1x, e 1 vezes menos 1, menos 1. Esse corta com esse, não vai ter o b, vai sobrar x ao quadrado mais 0x menos 1. Então, ficou essa cara aqui, ó, x ao quadrado menos 1, né? O menos 1 é a letra C. Menos 1 é a letra C. Menos 1, tá? E o B não aparece. Se não aparece, é 0. Aí eu quero que o discriminante, aquele que vai dentro da raiz quadrada, né? Então, é B ao quadrado menos 4AC. Tem que decorar. Quem é o B? 0. 0 ao quadrado menos 4. Quem é o A? 1. Quem é a letra C? Menos 1. Resolvendo isso, b ao quadrado dá 0. 0 vezes 0 é 0. 4 vezes 1 vezes 1 dá 4. Menos com menos dá mais. Então, o nosso delta é o 4. E o 4 é maior que 0. Então, se o delta é maior que 0, nós temos duas raízes diferentes. Como assim, professor? Tem uma raiz que é o menos 1. Tá aqui, ó. Dá uma olhadinha lá. E tem uma outra raiz que é o mais 1. Tem duas raízes diferentes. Correto? E a situação 4, só para guardar uma situação muito legal. Situação que guarda uma situação legal, né? Bom, o que vocês estão vendo aqui? Uma parábola de boca para cima. Então, o A é positivo. Esse também. O A é positivo. Esse também, com cavidade voltada para cima. O A maior que 0, tá? O delta, né? Se não toca o eixo X, é porque ele é negativo, não tem raiz quadrada, não tem raízes, tá? De número negativo. Se aqui toca em dois lugares diferentes, o delta é positivo, é maior que 0. Esse símbolo aqui é de maior. E se toca num lugar só e já sai, ele tem duas raízes iguais, então o delta é igual a 0, tá? Aí você pergunta, e o B e o C? A letra C é onde vai tocar o eixo Y. Se eu continuar aqui, vai tocar num valor acima do 0. Então, a letra C é positivo. Esse também vai tocar o eixo Y lá em cima. O C é positivo, maior que 0. Esse também vai tocar lá em cima o eixo Y, lá em cima. Então, o C é maior que 0. Professor, e o B? Bom, o B, presta bem atenção. O B, ele caminhou para o lado direito. Quando a parábola de boca para cima e andou para a direita, todas as três andou para a direita. Elas não estão aqui mais, aqui assim, ó. Elas andou para a direita, então tem valor negativo. Então é menor que 0. B menor que 0. Andou para a direita. B menor que 0, tá? E ainda vou falar sobre isso mais em algumas aulas, que tem algumas perguntas sobre isso no trabalho, tá bom? Bom, pessoal, é rapidinho aqui nesse gráfico aqui, ó, aqui em cima. Ó, é rapidinho, né? Alguns pontos importantes. Esse e esse são chamados de raízes. Raízes, tá? Esse ponto, que é 0 para o x é chamado de coordenadas do vértice, tá? Ponto mínimo, tá? Agora, quando eu tenho uma função, que nem eu cheguei aqui na função, eu cheguei aqui, ó, y igual a x ao quadrado menos 1, tá aqui, ó, o a vale 1, o b vale 0 e o c vale menos 1. Tá meio atrapalhado aqui, mas vamos substituir isso aqui, que nem era no nono, tá? Então, vamos fazer isso. Quem é o b? Quem é a letra B? É 0, então vou pôr 0 aqui, tá? Quem é o discriminante delta? Raiz quadrada de delta, né? O delta deu 4, então vamos pôr 4 aqui, tá? E o A, quem é o A? O A é parábola de boca para cima, deu 1, então aqui é 1. Então vamos lá, negar o 0, dá 0. Tirar a raiz quadrada do delta, que é 4, a raiz quadrada de 4 é 2. Dobrar o A, 2 vezes 1, 2. Então aqui eu tenho duas raízes, tá? A primeira eu vou achar pela soma 0 mais 2.
2 dividido por 2, 1. Tá? Agora eu vou no caminho do menos. 0 menos 2, menos 2 dividido por 2, menos 1. Olha lá, é assim que a gente acha pela forma de Bhaskara as duas raízes que eu já sabia aqui, ó, menos 1 e mais 1. Tá? Agora dá uma olhadinha aqui, ó. Na realidade, para achar o x do vértice, é menos b sobre 2a. É uma fórmula, tá? Num exercício der a fórmula, você usa. Se não der, tem que decorar quando for fazer um vestibular. Então, quem é o b? 0. Quem é o a? 1. Tá? Então, em cima deu menos 0 dividido por 2. Então, dá 0. Então, o x do vértice, aqui está o vértice, o x do vértice é 0. Já achei, é verdade. Agora vamos achar o y. O y do vértice é menos delta, olha lá, o discriminante, dividido por 4a. Então, ó, menos delta que deu 4. Tá aqui, ó, delta 4. E vezes 4 vezes 1, que é o a. 4a, que é 1. Tá lá, 4a, 4 vezes 1, 4. Debaixo deu 4. E negar o delta, negar o 4. Bom, 4 dividido por 4 dá 1. Você nega, menos 1. Então, o que eu achei? 0 para o x e menos 1 para o y. Então, realmente, o vértice lá é 0 e 1. Tá? Ok.